Brasileiro. Completando o nosso vídeo de hoje, já que eu comentei que ainda existe essa brecha no regulamento da CBF, podendo inscrever jogadores até o dia 20, um atleta que me chamou a atenção no futebol português, que hoje está 100% livre no mercado, é do Pizzi, ele que tem 34 anos de idade hoje, jogador ex-Benfica, jogou também no Atlético de Madrid em 2011, esteve por último no Braga lá em Portugal. Foram 44 jogos nesta última temporada europeia, com 4 gols e 4 assistências. Um meio ofensivo, eu penso que esse sim seria um maestro, um camisa 10, um cara para chamar de fato uma responsabilidade. Em uma realidade de segunda divisão, no ano passado, dos 44 jogos que ele fez pelo Braga, um jogador bastante querido. Em Portugal também, foi titular em apenas 21 deles. Então acabou tendo uma quedinha, participou, por exemplo, da Champions League, da Europa League, ainda é um jogador valorizado no velho continente. O Pizzi, como ele não renovou o seu vínculo, está livre desde o final do mês de junho, então pode assinar com qualquer clube aqui do futebol brasileiro. Se fosse 5, 10 anos atrás, seria um movimento estranho, né? No mínimo curioso. A gente não via muitos jogadores portugueses de fato, né? Não naturalizados, enfim, jogadores do continente europeu, nascidos lá, vindo para o futebol brasileiro sem nenhuma grande justificativa, né? Quando tem um técnico, alguma coisa assim, né? Igual foi a chegada do Rafael Guzzo no ano passado no Goiás, mas, por exemplo, era um jogador que nasceu no Brasil, apesar que o Guzzo foi criado 100% basicamente lá em Portugal. Então, geralmente isso acontece, mas a gente vê também outros jogadores com essa característica de acabar preferindo vir aqui, por exemplo, ao Brasil do que para o continente asiático ou para um clube muito menor lá na Europa. Eu gosto do Pizzi, eu lembro dele principalmente ali na época do Benfica, em 2017, 2019, lembro sempre que saíam as cartinhas, né, especiais dele no FIFA, eu jogava bastante naquela época, e era um craque. Ele marcou, por exemplo, em 2019, 30 gols e 19 assistências em 51 jogos pelo Benfica. Até me surpreende porque que ele não, sei lá, não fechou com nenhum outro clube, por exemplo, da Inglaterra ou algo nesse sentido. Ele passou com... não foi um destaque, né? Foi discreto lá no Atlético de Madrid em 2011, 15 jogos e um gol marcado, jogador revelado pelo Bragança, passou aí no Braga, Covilhã, Paços de Ferreira e chegou no Benfica em 2014, soma passagens também no Başakşehir da Turquia e no Al-Ahly do futebol dos Emirados Árabes. Penso que é um nome bem interessante, está livre, pode assinar com qualquer clube, faria essa indicação mais ousada do Pizzi. E para finalizar o nosso vídeo, outro jogador português que está 100% livre no mercado, que foi inclusive consultado pelo Goiás no ano passado, é o Rafael Camacho. O Camacho, que é português, 24 anos, ele foi uma indicação, uma sugestão do Armando Evangelista, quando chegou aqui no Goiás no ano passado. Pelo que eu apurei, foi um nome sugerido, mas não teve avanço, tá? O Goiás não chegou a negociar, a fazer proposta, nada disso. O Rafael Camacho é um jogador interessante, de muita velocidade, explosão, né? Um cara que consegue puxar um contra-ataque, por exemplo, com muita agilidade, revelado pelo Manchester City e pelo Liverpool, né? Passou nas duas categorias de base, foi inclusive procurado pelo Real Madrid ali em 2017, etc. Até surge no profissional do Liverpool, né? Em 2018, apenas 2 jogos, e acabou sendo emprestado ao Sporting. De fato, nunca foi aquele jogador que a torcida, a imprensa no futebol português se esperava, né? Não foi esse cara de grande destaque. Ele passou depois também pelo Rio Ave em 2020, no Belenenses em 2021 e esteve por último no Ares no futebol da Grécia. A questão do Rafael Camacho, eu penso que seria até um bom reforço para a Série B. Ele foi procurado na metade do ano passado pelo Goiás. Só que eu não sei o que aconteceu. Segundo o Transfermarkt, não mostra nenhum tipo de lesão, mas ele não jogou nesta última temporada europeia, né? Por isso que eu fiquei aqui na dúvida o que aconteceu com esse jogador. Está livre, não tem nenhum tipo de lesão, mas a última partida dele aconteceu ainda em maio do ano passado, tá? Então, apesar de ter sido procurado, é um nome que eu, por exemplo, hoje não contrataria. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto. Também há a possibilidade, olhando o mercado do exterior, e o Goiás, que ficou devendo em algumas contratações, talvez possa tentar correr contra o prejuízo nessa brecha do regulamento da CBF. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma situação no mínimo curiosa dessa temporada ruim do Goiás, que é o Paulo Baier, um jogador que chegou como uma aposta, e se a gente pegar os números do jogador até aqui, é algo de fato impressionante. Mas é campeonato goiano, etc. Nem o Pedro Raul marcou 10 gols, por exemplo, no campeonato goiano. Acho que pegando aqui na memória, talvez o Nicolas, que foi um dos artilheiros ali em 2022,
O Michael também não chegou a ser artilheiro do campeonato goiano. Talvez na época do Walter, e olhe lá, tá? Tinha tempo que o Goiás não tinha um jogador com muitos gols no estadual. Na Série B, é óbvio, uma Série B abaixo até aqui, mas pegando os seus números gerais, são 16 gols em 38 jogos no ano, além de 4 assistências para um jogador que chegou para ser um reserva. Obviamente, são números expressivos, tá? Não tem como tirar isso do Paulo Baier, e ele é o artilheiro do time até aqui na temporada. Entretanto, em momento algum do ano, a gente pode sim dizer isso, o Paulo Baier foi, digamos, um jogador querido pelo torcedor ou tratado como uma solução dentro do elenco pela torcida, tá? Pela diretoria. Eu vi que houve sim um excesso de confiança e eu sempre alertava sobre isso. O Paulo Baier, uma coisa é um jogador que começa a se destacar tendo apenas, entre aspas, a responsabilidade de ajudar entrando no segundo tempo, ser uma peça para